É, pessoal, o dia está realmente quente, né? Estou esperando aqui em live agora a entrada do pessoal, tem esse delay que a gente tem que aguardar a entrada de vocês, mas é como vocês viram aí, vocês que estão entrando agora, que o pessoal acabou de entrar aqui, já teve o primeiro like, a Justiça acabou de determinar a reabertura do caso Adélio, aquele cidadão que deu a facada no presidente da República. E mais do que isso, pessoal, derrubou a liminar da OAB, OAB essa comandada pelo comunista Felipe Santa Cruz, que tinha impetrado com uma liminar, e essa liminar estava impedindo de se verificar o telefone do advogado do Adélio, do tal do Zanoni, que foi de jatinho para defender este bandido que deu a facada no presidente. Olha só a notícia, eu peço desculpas, eu acabei de entrar em live com vocês, tem cerca de 2 horas, nem tem 2 horas ainda. E eu estou aqui de novo entrando para vocês para trazer mais uma notícia bombástica, mais uma notícia urgente de hoje. Parece que o feriado mexeu aí com os ânimos do pessoal. A segunda sessão do TRF1, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que é ali em Brasília, acabou de derrubar a liminar que proibia a quebra do sigilo telefônico e bancário do advogado do Adélio e reabriu o caso da facada do presidente da República. Vocês têm noção do que vai acontecer a partir de agora? Então, muita gente chegando agora aí sem entender, né? A liminar que foi impetrada pela OAB, presidida por um comunista que é o Felipe Santa Cruz, proibia que a Justiça e até mesmo a Polícia Federal concluísse a investigação. O que fez a Polícia Federal não ter acesso a documentos importantes do caso. Então, eu estou trazendo para vocês mais uma notícia bombástica. Acabei de trazer há pouco a questão da sabatina do André Mendonça, que o Pacheco determinou, e agora estou trazendo para vocês, ao vivo agora, aqui no Jacaré, a decisão da segunda sessão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A Justiça acabou de derrubar a liminar que proibia o acesso ao celular do advogado do Adélio e que proibia a verificação das contas de quem pagou os honorários do advogado do Adélio, o tal do Zanoni. E por essa decisão, que reabriu o caso do Adélio, o tribunal ainda determinou a quebra do sigilo telefônico e do sigilo bancário do advogado, para que se apure quem arcou com os honorários do advogado do Adélio. Olha só o tamanho dessa notícia que eu estou trazendo para vocês agora nesse exato momento. A assessoria do senador Flávio Bolsonaro já tinha dito que o presidente Luiz Fux havia devolvido no final do ano passado o caso para o TRF1, que estava sendo segurado através de uma liminar que foi obtida, e o presidente da Corte, Luiz Fux, determinou que era o TRF1 quem verificasse isso, que não era competência do Supremo Tribunal Federal, porque não era um caso político, mas sim de polícia. O que é evidente, é claro. Mas a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, impetrou um mandado de segurança e proibiu que se verificasse o celular do tal do Zanoni. Um advogado que saiu de Minas Gerais para ir lá de Belo Horizonte para ir defender, saiu de jatinho para ir defender um cara que deu uma facada no presidente da República. Um sujeito que não tinha onde cair morto. Na teoria, um militante de esquerda que não tinha condições e que quiseram o tempo todo defender de que era um lobo solitário que teria agido sozinho. Somente para recordar para vocês, naquele fatídico dia, que foi 8 de setembro de 2018, eu me lembro como hoje, 8 de setembro de 2018. Naquele dia eu fui correndo, eu estava em Aparecida do Norte, peguei o carro e fui correndo para lá.
eu fazia a campanha do Alexandre Frota. Eu tenho esse desprazer no meu currículo de ter feito a campanha do Alexandre Frota. Naquela época ele era bolsonarista. E chegamos no hospital no momento em que o presidente estava sendo operado. E naquela ocasião nós já sabíamos que o Adélio Bispo tinha se hospedado numa pensão. E que os celulares dele, ele tinha 2 celulares, 2 laptops, pagando pensão há mais de uma semana. E quando a Polícia Federal chegou no advogado para investigar quem estava pagando esse advogado, um advogado dos mais caros de Minas Gerais, um advogado criminalista que foi de jatinho particular para atender este bandido do Adélio Bispo, que agora dizem que é um cara que tem problemas mentais, que é um lobo solitário, que andou sozinho, mas a notícia é bombástica. O TRF1 derrubou a liminar que garantia ao advogado a segurança do sigilo bancário para que ninguém soubesse quem pagou o advogado. Agora nós vamos poder saber quem pagou esse advogado. E mais, foi quebrado o sigilo telefônico do advogado. Portanto, vai poder saber quem que falou com esse advogado no celular e saiu às pressas contratando esse advogado para esse bandido. Quem tinha interesse sobre isso? Quem contratou o Adélio? Agora as investigações finalmente vão poder caminhar. Olha só a notícia que eu estou trazendo para vocês. Adélio Bispo, um militante de esquerda, ex-filiado ao PSOL, que o PSOL nessa hora diz que não. Ele deu uma facada no presidente da República que quase foi a óbito, quase morreu. O presidente até hoje tem sequelas em decorrência disso. Quase deu a vida por esse país. Um presidente que é o tempo todo massacrado. Massacrado. Aí a gente vê agora essa notícia bombástica. E agora? Como é que a esquerda vai reagir? Quem pagou? Por que o Felipe Santa Cruz, presidente comunista da OAB, que agora quer se candidatar ao governo do estado do Rio de Janeiro, vocês cariocas que estão vendo essa live, saibam vocês que foi esse cara que colocou toda a máquina da Ordem dos Advogados, eu como advogado, eu sou advogado, tenho a minha carteirinha da Ordem. Eu tenho vergonha do presidente que a OAB tem hoje. Infelizmente. Porque ele, ao invés de comandar a ordem, ele passou a usar a ordem para o seu viés político-ideológico. Boa noite, Mauro, que está entrando. Boa noite, o Kleber, meu xará, que está entrando aqui agora. Então, pessoal, a notícia que eu trago para vocês, ela vai virar o jogo. O jogo vai ser virado. Nós finalmente vamos poder saber quem pagou o advogado do Adélio. Quem fez um advogado criminalista dos mais caros de Belo Horizonte se deslocar de jatinho particular de Belo Horizonte para Juiz de Fora para defender um militante de esquerda que deu uma facada no atual presidente da República, então candidato Jair Bolsonaro. Então, o que diz a decisão do TRF1? Porque agora o pessoal começou a chegar na live. Existe um delay, o YouTube até mandar a comunicação, até as pessoas receberem essa informação, existe um delay, por isso eu sempre peço paciência àqueles que já estavam na live desde o começo. Eu vou discorrer sobre isso também ao longo aqui da live. Então, para quem está chegando agora, o TRF1, ou seja, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a segunda sessão do tribunal, acabou de derrubar a liminar que garantia o sigilo bancário e telefônico do advogado do Adélio, o tal do Zanoni. E mais, pessoal, determinou que as imagens das câmeras de segurança do hotel verifiquem com quem esse advogado esteve falando no período em que foi lá defender esse bandido. Então a gente vai conseguir saber com quem ele falou, quem ele recebeu dentro do quarto. Agora o TRF1 foi para cima e fez aquilo que deveria ter sido feito lá atrás.
Finalmente a Polícia Federal vai poder ter acesso a tudo isso. A tudo isso. Ou seja, vamos saber quem pagou o advogado, vamos saber com quem esse advogado teve e vamos ter acesso ao sigilo telefônico, com quem esse cara falou, o que ele falou durante esse período. Desde a hora em que ele foi contratado até a hora final em que ele foi lá defender o Adélio. Caiu por terra toda essa narrativa de que ele era um lobo solitário, o Adélio. Agora, a justiça determinou, derrubando a liminar impetrada pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, ela estava preocupada com o sigilo do profissional. Ela não estava preocupada em querer acobertar quem era o mandante. Vocês acreditam nisso? Que a OAB liberada por um cidadão que é declaradamente comunista e que agora quer concorrer ao governo do estado do Rio de Janeiro, vocês querem acreditar que esse cara estava querendo proteger nós, advogados, o sigilo do advogado. Era isso que ele estava querendo proteger. Foi cometido um crime, um atentado contra a democracia. Um candidato à presidência da República que estava à frente nas pesquisas levou uma facada numa clara tentativa de interromper o processo democrático daquela eleição. E Deus não permitiu que o presidente Jair Bolsonaro viesse a óbito. Somente essa é a explicação. A facada foi milimetricamente pensada. Esse cidadão Adélio ficou naquela pensão durante uma semana. Ele esteve frequentando até mesmo o clube de tiro em que o Carlos Bolsonaro frequentava. Ou seja, foi toda uma estratégia montada, não foi premeditado o caso. Só que quando se chegou no advogado e se chegou próximo a descobrir quem foi o mandante ou quem foram os mandantes. Porque nós temos que lembrar que a esquerda é famosa nesses casos. Ou a gente já esqueceu o caso Celso Daniel, ou a gente já esqueceu o Toninho do PT em Campinas, que até hoje está sem conclusão. O PT traz em seu currículo essa mancha. Traz em seu currículo essa mancha. E o que é o PSOL se não um puxadinho do PT? E a quem era afiliado o Adélio? Ao PSOL. Olha que coisa interessante. Então eu estou vendo aqui vocês entrando, o Braulio falando aqui, né? A Roseli, muita gente entrando aqui agora. Obrigado, Maria, pela colaboração aí no Superchat junto ao canal. Nós temos que nos mobilizar, pessoal. Eu falei na live agora há pouco a respeito do Alcolumbre. Eu sabia que tinha coisa para vir, por isso eu tinha pedido licença e desculpas a vocês, porque eu teria que voltar e vou voltar novamente ainda no dia de hoje em live. Vocês aguardem porque vem mais novidade aí pela frente. Vem mais novidade ainda. De acordo com que os assuntos vão aparecendo e a gente vai se informando, o Lintz está fazendo vídeo essa hora, por isso que sou eu que estou fazendo live aqui. A equipe toda do Jacaré está mobilizada nesse exato momento, fazendo as clipagens necessárias para trazer a informação ao vivo e na mesma hora para vocês. Não se esqueçam que as pessoas estão tentando de toda a sorte barrar a candidatura do Bolsonaro para 2022, justamente porque sabem que a reeleição é praticamente certa. Mas nós não podemos ficar de salto alto não, nós temos que estar aqui combativos o tempo todo. Por isso que a equipe do canal está totalmente mobilizada nesse exato momento. Parte da equipe está focada agora para o que vai acontecer na Câmara daqui a pouco. Para que vocês tenham uma ideia, o Arthur Lira mudou o regimento e permitiu agora que os deputados que estão em trânsito, porque ele fez uma alteração há pouco tempo e os deputados não poderiam mais votar virtualmente, foi alterado e os deputados que estão em trânsito em caso de urgência, atuando dentro dos seus estados, vão poder votar. A esquerda está louca, está desesperada por conta disso. E a gente vai trazer novidades, porque é bem provável que seja aprovada a PEC com cerca de 330 votos, são necessários 308.
Então a equipe do Jacaré está lá mobilizada, acompanhando para dar na mesma hora para vocês a votação. Mas no meio disso surge essa informação importantíssima. E eu não poderia deixar de entrar aqui e dizer para vocês, o que vai acontecer agora? Muita gente já está perguntando aqui. O que vai acontecer agora? Os patriotas que estão aqui na live agora, conversando com a gente, obrigado pela comunicação de vocês. Eu não tenho condições de ver todo mundo aqui. A Marilza agora acabou de mandar recado, o Cláudio mandou recado, o Edivaldo mandando agora palmas aqui pra gente. Então, pessoal, vocês, por favor, mandem sim, comentem, tragam aqui a impressão de vocês. O que vocês acham? A quebra de sigilo telefônico e bancário e fiscal. O TRF1 quebrou a quebra de sigilo bancário, telefônico e fiscal do advogado do Adélio, o Zanoni. Olha o tamanho da importância dessa decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E eu acabei de falar, boa noite, Cláudio, obrigado aqui pela entrada. Eu estou aqui ao mesmo tempo falando com vocês e no celular, pessoal, eu estou aqui de improviso. Eu estou de improviso porque nós estamos preparando a pauta e os vídeos que nós íamos rodar agora à noite para vocês com várias informações. E de repente, há pouco tempo atrás, eu interrompo o trabalho para trazer a notícia do Alcolumbre, que foi aberta a investigação no TCU e que o Rodrigo Pacheco determinou a sabatina do André Mendonça. E que seja feita a votação e a sabatina entre o dia 30 e o dia 2, no máximo, intimando o Alcolumbre, pressionando. E ao mesmo tempo o TCU determinou a investigação dele. E aí vem essa notícia maravilhosa. Eu não poderia deixar de trazer isso para vocês o mais rapidamente possível. Então eu peço desculpas a vocês, eu estou até um pouco alterado, porque eu não esperava que essa decisão saísse hoje do TRF1. E o TRF1, brilhantemente, os desembargadores estão de parabéns pela coragem que tiveram de quebrar o sigilo bancário, fiscal e telefônico do advogado do Adélio. Agora, finalmente, nós vamos poder saber quem está por trás de tudo isso. Quem está por trás? Os comentários estão abertos, vocês podem aqui comentar à vontade. O pessoal está comentando, mandando boa noite, tá certo? Pessoal de São Gonçalo do Amarante, aqui no Ceará, obrigado ao povo cearense. Obrigado a vocês. Podem mandar a comunicação aqui. Eu, ao final do dia, eu vou responder a todos vocês. Eu fiz isso na data de ontem e vou fazer isso com todo o coração. Nós temos nesse exato momento que nos mobilizarmos. A frase não é minha, a frase é do Barroso numa palestra que deu recentemente. Ele está dizendo que estaremos em guerra. Ah, é, ministro Barroso, nós já não estamos há um bom tempo? Está aí a prova. Temos um combatente ferido, que quase foi a óbito quando foi candidato à presidência da República. E mesmo assim, Deus o colocou na cadeira daquela presidência e interrompeu anos de corrupção petista. E hoje ele enfrenta tudo e todos, acusações de toda sorte. Mas não, está lá combatendo no fronte, bravamente, de acordo com as regras que foram impostas pela democracia e pela Constituição brasileira. Ou vocês pensam que é fácil governar com aquele bando de abutre que tem dentro daquele Congresso Nacional? Não se esqueçam que ontem o vice-presidente, o segundo vice-presidente do PSL, estava dando declaraçõezinhas e afagos ao Moro. Este presidente da República está enfrentando a tudo e a todos, tomou uma facada por esse país. Dia 8 de setembro de 2018, eu nunca vou esquecer essa data. Eu estava em Aparecida do Norte. E agora, finalmente, depois de 3 anos, foi permitida a abertura do sigilo bancário, telefônico e fiscal do advogado do Adélio Bispo. É isso aí, pessoal. Graças a vocês. E eu sempre repito, já falei isso não só em vídeo, mas eu falo em live para vocês. Eu falo o tempo todo para vocês. Vocês metem medo neles. Nós somos só o instrumento. Eles têm pavor do povo. Eles têm pavor dos conservadores brasileiros. Eles finalmente observaram a força
que nós todos, conservadores deste país, temos. A mamata acabou. E em 2022 nós temos algo muito importante a fazer nesse país. Não é só reeleger o presidente Bolsonaro. É eleger um Senado que apoie o presidente Jair Bolsonaro. Nós vamos ter a oportunidade de mudar 1/3 do Senado Federal. Eu já disse que o Jacareditanga vai apresentar uma lista para vocês a partir de dezembro com todos os traidores, não traidores do presidente, traidores de vocês, de todos nós, traidores da nação brasileira, que grudaram na onda Bolsonaro, foram eleitos e lá viraram traidores. Querem alguns exemplos? Kim Kataguiri, Alexandre Frota, que eu ajudei a eleger, Joyce Hasselmann, Sérgio Moro, Rodrigo Pacheco, que agora foi, depois de eleito presidente do Senado, virou as costas para o presidente da República. O tal do Marinho, que é senador, que é suplente do senador Flávio Bolsonaro, que tem o filhinho André Marinho, que batia foto com o presidente da República e virou as costas. O tal do Arthur Duval, do Mamãe Falei. A tal da professora Daiane, da Bahia. O tal do delegado Valdir, de Goiás. O tal do Julian Lemos, da Paraíba. A lista é grande, é enorme, eu não vou ficar aqui me estendendo, mas eu estou dando alguns exemplos para vocês. Não só dos que foram eleitos, mas aqueles também que gritavam Bolsonaro, como o seu Dória, e se elegeu governador do estado de São Paulo, e depois, na primeira ocasião, começou a querer atacar o presidente porque tem interesses políticos de sentar naquela cadeira. Mas não se iluda não, viu, senhor João Dória? Você pode até ganhar a prévia do PSDB. Mas o povo de São Paulo te odeia. E se nem em São Paulo você consegue agradar, imagina o restante do país. Eu fico imaginando o João Dória com aquela calcinha apertada e aquele sapatinho no book dele, andando na Amazônia ou tentando enfrentar o povo brasileiro dos aeroportos. Será que ele vai fazer que nem o presidente Bolsonaro na época da campanha de 2018, vai pegar avião de carreira ou vai querer ir de jatinho particular? Então, pessoal, não se esqueçam do nome dos traidores. São vários e nós vamos passar uma lista para vocês. Principalmente aqueles que querem concorrer novamente tanto na Câmara Federal quanto no Senado Federal. Ah, e são muitos. São muitos. E nós vamos mostrar para vocês. A facada no presidente não foi só a física feita pelo Adélio. Muitos deram facada no presidente da República pelas costas. Pelas costas. General Santos Cruz foi outro. Muitos. E vocês aqui vão ser informados. Eu vou colocar a lista de um por um. E nós vamos, em todos os vídeos do Jacareditanga, nós vamos colocar essa lista e vamos fixar tanto no Instagram quanto no Facebook do Jacareditanga. E todos os meses daqui de dezembro até a próxima eleição, nós vamos mostrar para vocês em quem nós não devemos confiar. Porque tem muita gente ainda que se disfarça de apoiador do presidente, mas não passa de lobo em pele de cordeiro. Então, eu já me estendi muito aqui para vocês. Eu vou acompanhar agora, com muita atenção, essa sessão hoje da Câmara, porque está em jogo aí o Auxílio Brasil. E se não teve saques nesse país, com governadores inescrupulosos, prefeitos aproveitadores, tirando empregos de garçons, barbeiros, pessoas bravas, brasileiros patrióticos, alguns que tiraram a própria vida durante essa pandemia, que entraram no desespero. Se não fosse o presidente da República, primeiro dando um auxílio de R$600, depois de um de 300, mandando de bilhões de reais para a saúde, não abandonando o povo brasileiro a toda a sorte, se não fosse este presidente da República que agora está lutando para dar um auxílio emergencial, que eles falam que é eleitoreiro. Agora é eleitoreiro. Olha só que interessante. E a esquerda não quer que passe o auxílio, mas nós vamos estar aqui atentos e voltamos a qualquer momento com a informação. Se passou ou não essa PEC. E se não passar, qual vai ser a atitude do presidente, que já disse ter um plano B. Eu, se eu fosse ele, instauraria o estado de calamidade através de uma medida provisória. E não deixaria o povo desamparado nesse momento.
Entre mercado e o povo, eu sou pelo povo. E não é à toa que o Moro estava visitando o banqueiro ontem. Desde quando a função agora do presidente Jair Bolsonaro é ficar adulando banqueiro? Mas é isso que a esquerda quer. Então, pessoal, fiquem atentos, comemorem. Finalmente nós vamos poder saber em pouco tempo quem foi que mandou matar o presidente Jair Bolsonaro. Quem foi que contratou o advogado do Adélio? Quem foi que pagou os honorários desse advogado? E até o seu jatinho? E quem esteve conversando com ele no hotel, lá em Juiz de Fora e lá em Belo Horizonte? Pessoal, parece até piada, mas demorou 3 anos, mas finalmente esse dia chegou. Fiquem aqui com o meu carinho. Obrigado aqui ao Paulo Tasso também pela contribuição aqui no Superchat. Nós fazemos um trabalho aqui, temos uma equipe enxuta, mas fazemos um trabalho para vocês com todo o coração, tá bom? Não se esqueçam, Deus, pátria, família e liberdade sempre. E graças a Deus o nosso presidente se chama Jair Messias Bolsonaro. E até a próxima live. Depois eu falo do MST e de tudo mais, tá, galera? Eu ainda volto em live para vocês mais no final do dia com outros assuntos, inclusive com o Stedley pedindo aos orixás e acendendo velas, talvez para o Zé Pilintra ou o Zé Pilantra do Lula, para tentar fazer o Lula ser eleito em 2022. Nós acendemos a chama para Deus do nosso coração. Fiquem com Deus e até daqui a pouco, se Deus quiser.